A única coisa que nós temos que pedir a Deus na oração é a vontade de ser santos. E era assim que vivia Carlo Acutis, nosso tão amado anjo da juventude. Primeiro filho dos italianos Antonia Salzano e Andrea Acutis, Carlo nasceu em Londres, Inglaterra, em 3 de maio de 1991, durante um período em que o pai trabalhava naquela cidade. Foi batizado no dia 18 de maio na Igreja Nossa Senhora das Dores, em Londres. Em comemoração, foi feito um bolo em forma de cordeiro, que muito bem representa o estilo de vida de Carlo. A família logo retornou à Itália, estabelecendo-se em Milão, onde Carlo cresceu. Os pais eram de formação católica, porém não praticantes. De boa condição financeira, mantinham uma babá polonesa, que era católica fervorosa, que ajudava nos cuidados com Carlo. E foi justamente esta babá, chamada Beata, que despertou-lhe o interesse pela religião católica e por Jesus Eucarístico. Aos 4 anos de idade, aprendeu a ler e já lia trechos da Bíblia e se interessava pelas vidas dos santos. Pedia para ir à igreja visitar Jesus e começou a frequentar as missas. Aos 7 anos de idade, Carlo queria receber a Eucaristia. Por não ter idade suficiente, o pedido foi levado pessoalmente ao bispo, que, vendo sua maturidade na fé, deu-lhe a Eucaristia dia 16 de junho de 1998, no mosteiro de Bernaga, em Perego. Chamava-se Monastero Monati Eromite, a cerca de 40 quilômetros ao norte de Milão. O local foi escolhido pelo bispo por ser próprio para o recolhimento interior, sem distrações. A partir de sua primeira Eucaristia, Carlo comungava com frequência, até que se tornasse diária. Ele dizia que a alma, para se elevar ao céu, necessita se livrar desses pequenos pesos que são os pecados veniais. Por volta dos 12 anos de idade, Carlo já ia à missa diariamente, comungava e fazia adoração diante do sacrário antes ou após a missa, e confessava-se ao menos uma vez na semana. Carlo se perguntava frequentemente o porquê de as pessoas formarem filas quilométricas para shows de rock ou cinema, mas não o faziam para ver Jesus Eucarístico. Dizia que as pessoas não se dão conta do que perdem, pois se o fizessem, as igrejas estariam tão cheias que seria impossível entrar. No Santíssimo Sacramento, repetia com fervor que Jesus está presente tal qual estava há 2000 anos com os apóstolos. Ele era um apaixonado por Jesus Eucarístico e definiu para sua vida o seguinte objetivo: estar sempre unido a Jesus, este é o meu projeto de vida. Era grande devoto da Santíssima Virgem Maria e recitava rosários frequentes como sinal de sua devoção por ela. Tinha particular devoção por Nossa Senhora de Lourdes e por Nossa Senhora de Fátima. Era um menino alegre, de comportamento suave, que cativava todos com seu entusiasmo contagiante. E se algum amigo aprontava-lhe uma maldade, sabia colocar a caridade acima do instinto. Dizia: o Senhor não seria feliz se eu reagisse violentamente. Carlo foi um jovem do século XX e, em muitos aspectos, era um jovem igual aos demais jovens de sua geração. Ele gostava de futebol, de andar de bicicleta, de informática e de desenhos animados, e jogava PlayStation com os amigos. Mas apesar da pouca idade, Carlo era um jovem que tinha uma grande abertura aos outros, sobretudo aos excluídos de nossa sociedade, sem nenhuma distinção de raça ou de religião. Ele gostava de ler a história da vida dos santos e se dedicava à leitura e meditação da Bíblia. Carlo gostava de viajar, especialmente a Assis. Sempre que chegava a uma cidade, primeiramente entrava em uma igreja para cumprimentar Jesus. Tinha um grande talento para lidar com programas de computadores e com a internet, dominando os recursos digitais disponíveis à sua época. Para ele,
a internet poderia ser usada para comunicar boas notícias. Usava o Orkut e outros grupos de comunicação para postar textos, frases e ensinamentos sobre o amor de Cristo, sobre o valor da oração e, em especial, para testemunhar o valor da Sagrada Eucaristia. A fim de divulgar os tesouros da Eucaristia e almejando que mais pessoas conhecessem os mistérios eucarísticos, com a ajuda de seus pais, no período de 3 anos, ele construiu uma exposição sobre os milagres eucarísticos que percorreu diversas dioceses italianas e alcançou o mundo. Carlo foi catequista em sua paróquia e também produziu conteúdos para este fim. Um dos seus vídeos catequéticos explica sobre a transubstanciação. Em sua casa, trabalhava Rayesh, um brahmane hindu. Por acompanhar Carlo onde seus pais não podiam levá-lo, e muitas vezes era a missa, fizeram uma grande amizade. Rayesh, através de Carlo, converteu-se e pediu o batismo católico. Antônia e Andrea foram seus padrinhos. No verão de 2006, durante as férias, uma noite Carlo perguntou à sua mãe: "Você acha que devo virar padre?" Ela respondeu: "Você verá isso sozinho. Deus mesmo revelará isso a você." Em outubro de 2006, aos 15 anos de idade, Carlo adoeceu. Parecia ser uma simples gripe. Posteriormente, pensou-se ser cachumba, mas os sintomas não melhoravam. Carlo foi internado no Hospital São Gerardo, em Monza, e já na entrada, como que antevendo o que ocorreria, disse aos pais que dali não sairia mais. Sono destinata a morire. No hospital, as investigações revelaram ser uma leucemia do tipo M3, a pior delas, fulminante. Não haveria possibilidade de recuperação. Foram 3 dias de dores e muito sofrimento, porém sem reclamações da parte de Carlo. Pediu a unção dos enfermos e ofereceu todo o seu sacrifício ao Papa e à Igreja, para que não passasse pelo purgatório e que pudesse ir direto ao paraíso. Faleceu dia 12 de outubro de 2006, mesmo dia em que celebramos Nossa Senhora Aparecida no Brasil. Carlo pediu aos pais para ser sepultado em Assis, onde a família possui uma casa e onde também estão os restos mortais de São Francisco, de quem Carlo era especialmente devoto, e assim foi feito. No dia de seu funeral, a igreja e o cemitério estavam repletos de pessoas que haviam tido contato com Carlo, especialmente os menos favorecidos que Carlo ajudava a alimentar e vestir. No bairro, todos o conheciam. Quando passava de bicicleta, parava para cumprimentar os porteiros, muitos deles estrangeiros de religião muçulmana e hindu. Ele falava com eles sobre si mesmo, falava de sua fé. E eles escutavam aquele jovem tão simpático e agradável. Na hora do almoço, ele guardava a sobra da comida em recipientes e a levava para os moradores de rua que viviam na região. Com suas primeiras economias, Carlo comprou um saco de dormir para o mendigo que via no caminho da missa na igreja de Santa Maria Segreta. Também costumava fazer doações aos capuchinhos da Avenida Piave, que dão comida aos sem-teto. Carlo Acutis foi declarado venerável no ano de 2018. Em 23 de janeiro de 2019, seu corpo foi exumado e tratado com técnicas de conservação. Em 6 de abril de 2019, seus restos mortais foram trasladados para a igreja de Santa Maria Maior, também chamada de Santuário da Expoliação, em Assis, onde aguardou a beatificação para finalmente ser exposto à veneração pública. Em 10 de outubro de 2020, na Basílica de São Francisco, em Assis, aconteceu sua tão esperada beatificação, através do milagre a ele atribuído pela cura do menino Mateus, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mateus nasceu com uma doença rara e congênita chamada pâncreas anular.
Os médicos disseram que ele não passaria dos 4 anos de idade. A família fez a novena de Carlo Acutis e no dia 12 de outubro de 2013, o menino tocou a relíquia de Carlo durante a veneração em uma missa e fez o seu pedido. Ficou imediatamente curado, passando a fazer suas refeições normalmente. Carlo Acutis, o jovem que viveu a santidade e que nos ensina que todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias, agora é beato. Que o venerável servo de Deus Carlo Acutis, leigo, que com entusiasmo da juventude cultivou amizade com o Senhor Jesus, colocando a Eucaristia e o testemunho da caridade no centro da própria vida, a partir de hoje, agora, seja chamado beato e que seja celebrado todos os anos nos locais e de acordo com as regras estabelecidas pelo direito. Em 12 de outubro, dia de seu nascimento ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Data em Roma, 10 de setembro do ano do Senhor, 2020, oitavo de nosso pontificado. Papa Francisco. Então, momento de alegria, de júbilo, portanto, Carlo Acutis é beato. Agora que é descoberta a imagem do novo beato, enquanto o coral e a assembleia aclamam cantando Amém, Amém, Amém. Realmente um momento de muita alegria, de forte emoção, realmente um momento de grande espiritualidade, agora que é descerrada, justamente se vê a sua imagem. Ele que passará a ser celebrado pela Igreja em 12 de outubro, mesmo dia que é celebrada Nossa Senhora Aparecida no Brasil. Essa que é uma outra ligação de Carlo Acutis com o Brasil, também o milagre que permitiu que ele fosse beatificado também foi feito em um brasileiro.